Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos dar continuidade através desse vídeo sobre a análise de redes existentes. Então, a princípio, nós vimos como elaborar um projeto de redes. Nós ingressamos agora na parte de análise de rede existente. Quando eu for montar um projeto que uma rede já existe, quais são as etapas? Então, esse é um dos pontos que nós iremos discutir ou conversarmos sobre isso nesse momento. Então, uma das coisas que nós iremos fazer é realmente essa análise dessa rede que já existe. Quando existe uma rede, quais são os procedimentos? O que nós devemos fazer? Qual é o passo a passo? Então, é uma das coisas que nós poderemos meditar sobre. Então, uma das coisas que nós deveremos analisar nessa etapa seria o que é importante para o cliente. Então, nessa etapa, nós iremos analisar qual a importância, ou o que já existe e o que é importante para ele. O que já existe, o que deve ser mantido, ou o que deve ser substituído. Então, a gente precisa averiguar o grau de importância do que já existe e do que precisa ser mudado, né? O que não pode deixar de funcionar. Se a rede já existe, nós não poderemos, de um momento para outro, nós paralisarmos. Então, quando uma rede já existe, uma das coisas que a gente deve fazer é fazer com que essa rede não pare. Se a rede já existe, nós não deveremos paralisá-la. O que está causando problema, temos que fazer essa análise e verificar o que está causando problemas, que é um dos princípios de fazer uma análise da rede existente e verificarmos o que deve ser melhorado. Já existe uma rede? Quais são os problemas? O que é que eu preciso melhorar nela? Então, são algumas das coisas que a gente deve levar em consideração. Se nós analisarmos a rede da escola, a rede já existe. Qual é o problema dela? Eu poderia citar aqui a conexão não é suficiente para todas as máquinas, nem para todos os celulares ligados. Então, é uma análise? É. O que é que deve ser melhorado? Então, se o link que é fornecido é baixo, por exemplo, se a entidade que você vai trabalhar sobre essa rede já existente, se o link fornecido não é capaz de suportar todos os clientes, então o que é que deve ser feito? Se for o link de internet, o que deve ser feito? Deve ser melhorado. Como é que eu melhoro? Contratando uma velocidade maior, uma banda maior. É o roteador que não suporta a quantidade de clientes. Então, trocar um roteador com um que dê suporte ao número maior de clientes. Então, é essa análise que nós devemos fazer. Na análise de rede, é extremamente importante quando o projeto é de expansão da rede atual. Se nós vamos expandir uma rede, então é muito importante que a gente possa fazer essa análise. E temos as razões pela qual nós devemos fazer essa análise. Seria a avaliação da topologia. Qual é a topologia que a rede utiliza? É uma rede estrela? É um barramento? É uma rede em árvore? Então, temos que avaliar essa topologia. Então, temos que avaliar a topologia física e a topologia lógica. Então, topologia física é como ela está estruturada. A topologia lógica é como ela funciona depois de ser implementada. Então, temos essas duas opções. Topologia física vai ser o meio físico por onde as informações vão trafegar. E a topologia lógica seria todos os equipamentos, todos os sistemas operando para o funcionamento dessa rede. Avaliação das aplicações envolvidas. Quais são as aplicações? São aplicações web? Tem banco de dados? Né? Quais são os sistemas que rodam nele? Quais são os sistemas? Tem servidores? Então, tem que ser feita essa avaliação. Quais são os protocolos utilizados? Protocolos de e-mail, protocolos de navegação web, né? Protocolos seguros, o esquema de endereçamento, qual é a classe de IP que essa rede utiliza? Classe A, classe B, classe C.
É IPv4? É IPv6? Então, o esquema de endereçamento das máquinas. Limitações da rede, quais são as limitações? A rede consegue fornecer apenas 100 endereços IPs. É uma limitação? Se a empresa tende a aumentar a quantidade de máquinas conectadas, então o limite tem que ser aumentado. Então, tem que verificar quais são as limitações da rede. Disponibilidade da rede, que é outro ponto. Se o serviço precisa estar operante 24 horas por dia, então a disponibilidade dessa rede, ela deve estar disponível 24 horas por dia. Temos que analisar o desempenho da rede, se está tendo perca de pacote, se não está tendo. Se tiver perca de pacote, temos que detectar onde é que está o problema que está causando essa perca de pacote. A perca de pacote influencia na velocidade da rede. Então, é uma das coisas que deve ser verificada. Gerenciamento da rede. Temos também que analisar como é feito esse gerenciamento da rede. O gerenciamento é feito através de uma sala, é feito remotamente, permite-se acessar esse equipamento internamente e externamente. Então, tem que fazer também essa análise. A segurança da rede. Quais são os níveis de segurança? Tem sistemas de detecção e de prevenção de intruso? Tem um sistema firewall? Tem proxy? O tráfego da rede. Né? Tem que analisar também a parte de tráfego da rede. Todo o tráfego da rede. Então, esses são alguns pontos que devem ser analisados para implantação dessa rede ou desse projeto, esse projeto de expansão. A avaliação da topologia. Deve-se montar um mapa da rede atual indicando os segmentos, os equipamentos, a comunicação externa, tipos de cabos e tamanhos. Então, nós deveremos fazer um mapa de todo o funcionamento da rede. Posteriormente, nós iremos ver na etapa projeto, montando o projeto, como é que faz isso. Então, precisamos montar um mapa para que a gente consiga visualizar todo o aspecto da rede. Né? Precisamos indicar os segmentos. Se nós analisarmos a rede da entidade na qual nós estudamos, nós iremos ver que existem vários segmentos. Os segmentos da rede, ela sai do core, da parte core, que fica na secretaria, e da parte core é distribuída com um segmento para a biblioteca, com um segmento para o laboratório de matemática, com um segmento para a sala dos professores, com um segmento para laboratório de linguagens e laboratório de informática. Então, os segmentos, indicar esses segmentos. Quais são os equipamentos que são utilizados na rede? Quais são? Impressora, computadores, tem roteadores, tem suítes. A comunicação externa, né? Como é feita a comunicação externa? Né? Quais tipos de equipamentos? Qual o tamanho da largura da banda, por exemplo? Quais os tipos de cabo? Cabo de rede elétrico? Sem fio? Wireless? Cabo de fibra óptica? Qual o tamanho da rede, tamanho do cabo, tamanho da infraestrutura? Na topologia, deve-se informar geograficamente onde estão todas as conexões, seja elas LANs, as conexões locais, seja elas as conexões MAN ou conexões WAN. Então, se nós analisarmos assim, a conexão LAN seria as conexões que saem das suítes dentro das subredes. A conexão MAN é a conexão que vai dar acesso direto ao provedor de acesso, no nosso caso. E a WAN é a conexão que dá acesso à rede mundial de computadores, à internet em si. Então, temos que, vamos dizer assim, mapear essa infraestrutura de conexões da rede. Temos que avaliar a parte da topologia lógica, onde deve ser informado o fluxo de informações,
as conexões LAN e WAN, formando quais são os equipamentos, os recursos, os servidores existentes, as máquinas responsáveis por prover serviços dentro das redes, os endereçamentos, quem é que fornece? É o servidor ou é o roteador? A largura de banda. A largura de banda está relacionado à velocidade da rede. A velocidade da rede vai ser em megabit ou em gigabit? E as tecnologias do enlace, as tecnologias que fazem as conexões de ponta a ponta da rede. Avaliação das aplicações envolvidas. Quais são os tipos de aplicações? Tem um website, vai ter um servidor com website, aplicação website, vai ter servidores de arquivos. Números de usuários suportados. Então, qual é o número que suporta a rede? Quantas máquinas ou quantos usuários poderão se conectar? Números de clientes. Qual é o número de clientes que podem se conectar? Servidores e tráfego. Então, quais servidores? Vai ter um servidor de e-mail? Vai ter um servidor web? Vai ter um servidor de banco de dados, por exemplo? E ainda relacionado ao tráfego. Tudo o que passa na rede. Os protocolos. Quais são os protocolos? Quais os tipos de protocolos e a área da empresa que os utiliza? Então, temos que analisar também os protocolos. Precisamos verificar o esquema de endereçamento. Então, no esquema de endereçamento, nós teremos as redes e teremos também as sub-redes. Quais são as sub-redes? Digamos que cada laboratório seja uma sub-rede. O que é uma sub-rede? Uma rede pequena dentro da rede maior. Qual seria a rede maior? A rede maior seria o servidor na secretaria e ele criaria lá dentro sub-redes. Qual é a vantagem das sub-redes? Que você pode fazer com que uma sub-rede não enxergue a outra sub-rede. Geralmente, se você tiver uma rede geral, onde todo mundo é conectado na rede geral, todo mundo consegue ver o que os outros estão fazendo. Então, sub-rede é uma forma de você proteger a rede de outras pessoas ou de outros setores. Então, nas sub-redes, por exemplo, poderemos criar uma rede só professores, poderemos criar uma rede só aluno. Qual é a vantagem? Alunos não conseguem, por exemplo, capturar dados da rede dos professores. Né? Assim como os professores não terão acesso, entre aspas, ao que se passa dentro da rede de alunos. Então, as sub-redes são pequenas redes que criam um isolamento entre essas outras redes. E ao criar esse isolamento, você pode criar um sistema de segurança, impedir que algumas pessoas consigam ver conteúdos de outras. Por exemplo, se tiver uma impressora na sub-rede secretaria, logo a sub-rede alunos não consegue acessar a impressora na sub-rede secretaria. Então, é uma forma de proteger. Então, com relação ainda ao endereçamento, temos que documentar esse esquema de endereçamento. Então, temos que criar uma planilha e dizer quais são os endereçamentos que serão utilizados. Teremos que fazer o mapeamento ou mapear todos os endereços IPs. Por exemplo, posso usar um IP de classe A para os alunos. Posso usar um IP de classe B para a gestão e o IP de classe C para a secretaria. Então, a gente pode também utilizar o esquema de classes de IP, criando sub-redes dentro de uma rede. Temos que analisar as faixas de IP usadas. Como nós estamos fazendo uma análise de uma rede existente, quais são os IPs usados nessa rede? São suficientes ou eu preciso acrescentar mais IPs? Né?
E quando fizer essa análise, nós poderemos evitar problemas de inserção de novas sub-redes, né, com a mesma faixa de IP. É o que eu estou dizendo. A gente pode pegar um IP da classe A e criar uma sub-rede, pega um outro IP da classe C, cria outra sub-rede, cria outro IP para a classe B para outra sub-rede. E tem que documentar isso para que não corra o risco de você utilizar a mesma classe ou os mesmos IPs em uma outra sub-rede, porque isso daria conflito dentro da rede. Quais são as limitações da rede? Deve identificar os problemas, os gargalos, aquilo que está superlotando a rede, deixando ela lenta. Então, nós poderemos utilizar ferramentas para testar essa performance. Então, nós poderemos fazer uma análise com ferramentas para verificar se existe ou não gargalos, deixando a rede lenta. A disponibilidade da rede, né? Deve-se calcular a disponibilidade da rede, como nós já vimos, as formas para calcular, e avaliar esse percentual obtido. A partir do resultado, deve-se tentar descobrir quais são as causas da indisponibilidade da rede. Então, temos que analisar a indisponibilidade. Está passando quanto tempo? Está passando 1 hora? Está passando 2 horas? Qual é o problema que está provocando essa paralisação na rede? Essas descobertas serão essenciais para o bom funcionamento da nova rede. Então, a ideia de melhorar, implantar uma nova rede, fazer um novo projeto, é tentar solucionar problemas, ou acrescentar novas tecnologias, ou aumentar a quantidade de máquinas que poderão ser inseridas na rede. Então, no caso da expansão. O desempenho da rede deve-se medir e avaliar todos os critérios de desempenho citados. Capacidade, utilização máxima, carga oferecida, a integridade, o atraso, a variação do atraso e o tempo de resposta. Então, dentro dessa análise de rede, nós teremos que verificar todas essas etapas. O gerenciamento da rede. Deve-se verificar quais são os softwares, quais os protocolos, quais equipamentos, serviços de gerência que são utilizados. Por exemplo, é uma rede grande, é necessário que você utilize sistemas, por exemplo, que fique verificando se os equipamentos estão online ou offline. Qual é a vantagem? Sempre que um equipamento ficar offline, você sabe qual equipamento e sabe onde fica esse equipamento. Imagine que a Saré, você criou uma rede e interligou a Saré todinho. Você pode colocar um equipamento na rede, pode utilizar um software para gerenciar. Imagine que a cada 1000 metros você tem um equipamento para abastecer várias residências. Se um equipamento desse para, digamos que você tem uns 200 clientes conectados nesse equipamento. Então, antes mesmo do cliente ligar para informar que você está com problema em um equipamento, já tem como você ficar sabendo que esse equipamento parou, porque tem um software que fica testando esse equipamento, por exemplo, de 15 em 15 segundos, ou de 30 em 30 segundos, ou de 50 em 50 segundos. Então, se ele testou no equipamento e o equipamento não respondeu, então isso significa que o equipamento travou ou está offline. Então, você já pode encaminhar uma equipe técnica para resolver, antes mesmo do cliente reclamar. Além disso, deve-se avaliar que medidas são tomadas em relação aos resultados obtidos pelas ferramentas de gerenciamento. Então, dei um exemplo, o equipamento travou, o suporte vai lá para resolver esse problema de travamento. Às vezes o equipamento pode ter tido outro problema. Por exemplo, um cabo rompido. Se um cabo romper, automaticamente ele também vai ficar offline. A segurança da rede. Então, com relação à segurança da rede, nós precisaremos avaliar o nível de segurança utilizado. Quais as ferramentas de segurança? E isso tanto de software como de hardware. Nós sabemos que existe firewall software e firewall equipamento de hardware, né? Então, temos que fazer essa análise. Ferramentas estão sendo eficazes, por exemplo, o firewall impediu que alguém invadisse a rede? Os sistemas de senha estão sendo eficazes? É interessante verificar a política de segurança da empresa. Então, dentro da empresa, existe uma política de segurança.
Essa política de segurança, por exemplo, diz o que é permitido e o que não é dentro da empresa. Para avaliar a análise de risco feita, as ameaças e as vulnerabilidades. Com relação ao tráfego de rede, efetuar a medição de throughput, né? A taxa de transferência real, tanto da rede com fio como sem fio. A gente precisa fazer essa análise de transferência em tempo real. Digamos que você quer verificar se a rede que deveria passar, por exemplo, 10 GB, se está passando 10 GB. Se não estiver passando, aí tem que fazer uma análise para saber onde está o problema. Se é o cabo que não está permitindo ou se é o equipamento que tem suas limitações. Com relação ao projeto lógico, né, deve ser estudado toda a parte de topologia utilizada dentro da rede. Então, é dito que é totalmente dependente da fase da análise. Então, é necessário que exista essa fase da análise. O projeto lógico será totalmente baseado nas topologias analisadas. Então, a análise vai servir, né, como fonte para que você possa verificar todas as topologias utilizadas. Então, a partir delas é feito um desenho lógico da rede. Analisei a rede existente, agora vou fazer um desenho lógico dessa rede existente. E a partir desse novo desenho, nós poderemos dizer quais equipamentos poderão ser inseridos. Divide-se o desenho em rede local. Então, tenho que, no meu desenho lógico, fazer a rede local, que é com fio. Se for sem fio. Tenho que desenhar a rede local com fio, rede local sem fio e também a WAN. Então, precisamos fazer o desenho do projeto. No projeto lógico LAN com fio, o desenho da LAN é baseado nas características da rede, como quantidade de hosts, necessidade ou não de servidores, expectativa de crescimento. Então, nos laboratórios, nós temos 20 máquinas. Então, 20 hosts. Então, tenho que fazer o desenho da sala e indicar a quantidade de hosts. É necessário ter um servidor? Para 20 máquinas, eu posso usar apenas um roteador. Mas e se for existir um crescimento? Se eu for acrescentar mais máquinas, um roteador é suficiente? Não. Então, é preciso fazer esse desenho. Então, nós precisamos fazer uma análise detalhada. A rede vai ser uma rede para 300 máquinas. Opa, precisamos de um servidor. Por quê? Porque um roteador não seria capaz, por exemplo, de distribuir 300 endereços IPs. Precisaria usar mais de um. Então, tem também a parte da velocidade que esses equipamentos podem atingir. Então, precisa fazer essa análise de equipamentos, o que vai influenciar também no preço. Redes pequenas e sem estimativa de grande extensão requer desenhos mais simplificados, com equipamentos que respeitem as necessidades do projeto, mas que não sejam extremamente superiores e caros. Então, uma rede que eu vou utilizar apenas para 100 máquinas, eu não preciso de um equipamento parrudo para suportar 3.000 pessoas. Preciso analisar qual equipamento eu compraria para implementar essa rede. Já é uma rede maior, com mais equipamento, mais exigente quanto à disponibilidade e mais escalável. Então, uma rede bem maior, eu vou precisar ter uma disponibilidade maior. É necessário que ela permaneça mais tempo ligada, com a maior quantidade de máquinas, né? Então, ela é mais escalável, ou seja, essa rede é mais propícia de ter um aumento de máquinas conectadas. Devemos ter mais cautela, pois a probabilidade de termos problema é maior. Então, ainda tem esse problema, ainda tem essa possibilidade de termos problemas. E os problemas
numa rede maior, claro que os problemas vão ser maiores. Imagine um servidor com 3.000 clientes conectados, o servidor queima. Então, imagine você resolver um problema para 3.000 clientes. Então, o problema é maior. Neste caso, é melhor seguir uma estrutura hierárquica, que separa a rede em 3 camadas: acesso, distribuição e core. A parte de acesso vai ser, vamos dizer assim, as extremidades da rede. Digamos que esse seria o Lei, esse seria o Léo, esse seria a biblioteca, né? E essa sala dos professores. Então, quando a gente fala da camada de acesso, nós estamos falando da camada mais, vamos dizer assim, final de rede. A ponta final da rede, os usuários finais. Quando a gente fala na camada de distribuição, seriam os equipamentos responsáveis por interligar, vamos dizer assim, a parte central, o cérebro da rede, à camada de acesso. Então, a camada de distribuição, por exemplo, é a camada onde nós vamos encontrar as suítes, que irão distribuir suítes, e os roteadores que irão distribuir para a camada de acesso. E a camada core vai ser a camada onde nós vamos encontrar o núcleo da rede, que é que vai controlar todo o restante da rede. Por exemplo, no nosso local de ensino, na nossa entidade de ensino, nós temos um servidor com a função proxy. Se nós desligarmos esse servidor, ele derruba basicamente toda a rede que os alunos têm acesso. Então, seria a camada core. Então, camada de acesso é a camada que tem ligação direta com os usuários. Ela se caracteriza por pequenas LANs, utilizando suítes simples. Pode ser suíte simples, depende também do tamanho da rede. Nós poderemos usar suítes gerenciáveis. As suítes gerenciáveis, você pode criar sub-redes nelas. Camada de distribuição é a camada que faz o intermédio entre a camada de acesso dos usuários e a camada core, que é a camada central, que vai controlar o restante da rede. É esta camada que garante a segurança, o roteamento entre as redes virtuais, a filtragem de endereços e portas, o domínio de broadcast. Broadcast é o servidor de mídia na rede. É o servidor de requisição, por assim dizer. E mecanismo de qualidade de serviço, QoS, que é os sistemas que você utiliza para testar a capacidade da rede. A camada core é a camada de backbone, né? E essa camada backbone é onde vai concentrar todos os equipamentos responsáveis por o funcionamento do restante da rede. Seria a coluna, a espinha dorsal da rede. Então, é super importante dentro de uma rede essa camada, porque ela é responsável por fazer com que toda a rede funcione. É nessa camada que podemos garantir a redundância. Quando nós falamos de redundância, eu já dei exemplo do link de internet. A empresa, para nunca sair, seus sistemas ficar inoperantes, você pode utilizar 2 links, 2 conexões com a internet. Por quê? Porque quando um link cair, vai ter o outro para manter esse link ativo. Tolerância a falhas. Então, nós vamos criar nosso sistema que vai ser tolerante a falha. Sempre que houver uma falha, ele pode tomar medidas. Confiabilidade, que vai garantir a confiança dentro da rede. Gerenciabilidade, que vai permitir que gerencie toda a rede. E a baixa latência, ou seja, não vai ter perca de pacote. E a rede vai funcionar super bem. Devido a todas essas garantias, a camada core requer mais recursos, pois, portanto, só deve ser utilizada caso haja uma real necessidade. Então, nós só poderemos investir numa camada core se a rede realmente precisar de um grande acesso de pessoas ou controle. A topologia da rede wireless
né, está incluso na rede LAN. Então, a topologia de rede wireless está inclusa na rede LAN com fio. Para caracterizá-la, o projeto deve citar os equipamentos como pontos de acesso, APs. Esses pontos de acesso, ou access point, serão o que a gente chama de roteador. Em uma rede que existe um servidor, a função de roteamento ele pode ser desabilitado. No momento que ele é desabilitado, ele vai ser apenas um access point, sem função de roteamento. Nesse caso, quando os roteadores sem fio ficam em access point, quem controla toda a rede é o servidor. O projeto deve citar equipamentos como ponto de acessos, antenas, se no projeto tiver antenas, e qualquer equipamento de conexão wireless, além de especificar o ponto onde ficará a conexão com a rede cabeada. Quero levar a internet para determinado sítio. Teremos que colocar torres. Nas torres teremos que colocar equipamentos, antenas. E teremos que fazer a interligação entre essas torres e essas antenas. E no projeto vai ter que conter todas essas informações. Projeto lógico da WAN. Para definir a topologia da WAN, devemos levar em consideração tanto a rede WAN privada, no caso se houver comunicação com filiais, fábricas ou postos da mesma empresa, quanto a rede WAN pública, como o link de internet e a comunicação com localidades externas. Então, quando nós estamos falando da conexão WAN, que é a conexão com o mundo lá fora, com a internet, a gente tem que levar em consideração, por exemplo, uma empresa de Antonina vai montar uma sede em Assaré, uma filial em Assaré. Então, eu preciso desenhar a rede de Antonina e preciso desenhar a rede de Assaré e preciso fazer essa conexão, seja com o link público ou seja através de uma rede privada, pode ser uma VPN. Ou eu posso simplesmente montar uma infraestrutura para interligar as duas cidades, só que o gasto vai ser maior. Para que se consiga organizar o projeto lógico de forma efetiva, devemos criar um padrão para nomeação de equipamentos e hosts. Cada equipamento da rede nós precisaremos adicionar ou configurar ou criarmos um nome para esses equipamentos. Em sistemas operacionais, vocês viram que na hora de instalar, por exemplo, o Windows, nós colocamos um nome nesse equipamento. Dentro de uma rede, esse nome pode ficar visível, o que pode gerar um determinado risco. Imagine que eu coloco lá no nome do meu computador, coloco o meu nome e estou navegando lá dentro de uma rede pública que todo mundo tem acesso. Se eu compartilhar um conteúdo, a pessoa vai saber quem é que está conectado na rede. Então, na hora de organizar equipamento, nós poderemos nomear. E através da nomeação, poderemos criar etiquetas para cada equipamento. Por exemplo, nos laboratórios, nós poderemos nomear o computador do professor com 01, prof. 01, ou então lei 01. E vou lá, coloco a etiqueta no computador dos professores, lei 01. O que é lei? Laboratório de informática. 01, a máquina 1. E assim sucessivamente, lei 02, lei 03, e assim eu vou conseguir identificar dentro da minha rede. Então, precisamos fazer essa organização. Criar um padrão para nomeação de equipamentos e hosts. A estratégia de nomeação é escolhida pelo administrador da rede. Se você é administrador, você pode escolher a melhor estratégia, mesmo porque depois você terá que ter acesso a esses equipamentos. Fica mais fácil de você saber quem é quem. Podemos escolher entre duas estratégias básicas. A nomeação explícita, na qual você define esses nomes de forma clara, e a omissa,
que você não precisa deixar claro qual máquina é, que máquina é, qual sistema você utiliza. Na nomeação explícita, deixamos as claras informações sobre o equipamento. Né? Onde o equipamento está, qual é a utilização desse equipamento. Por exemplo, na rede eu posso colocar Secretaria Luciana ou Secretaria Paulo Henrique. Quando você fizer um scanner na rede, você vai saber qual é o computador de Luciana, qual é o computador de Paulo Henrique. Então, você pode deixar bem explícito essa informação. Quando a pessoa analisar a rede, já sabe qual é a máquina que está aparecendo. Como o modelo da máquina, por exemplo, Dell 01, Dell 02. Localização. A localização que esse equipamento está. Como, por exemplo, eu dei o LEI. Poderia ser biblioteca 01. Qual é a função dele? Secretaria, direção, coordenação. Sistema, Windows, Linux, Ubuntu. Quaisquer informações que tornem mais fácil a identificação desse equipamento na rede. Em contrapartida, esse tipo de nomeação, além de facilitar a vida do administrador da rede, vai facilitar também a vida de intrusos ou invasores. Então, uma vez que a pessoa esteja dentro de sua rede, isso vai ser muito fácil dele identificar quais equipamentos estão, quais são os equipamentos que estão e corre o grande risco, se ele souber, por exemplo, das fraquezas do Windows, se eu colocar lá Windows 10, se tiver alguma vulnerabilidade, ele pode fazer essa análise dessa vulnerabilidade e atacar minha máquina através dela. Ele vai dar exemplos de como nomear financeiro se estiver relacionado à parte de finanças, administração se estiver dentro da parte da administração da empresa, marketing, a parte de marketing da empresa, servidor, roteador e assim sucessivamente. Seria uma forma de você estar identificando esses equipamentos, esses hosts. A nomeação omissa, você não deixa bem claro quem é o equipamento, nem onde ele está. Então, é uma forma de dificultar a vida de invasores. Você pode utilizar, por exemplo, o nome de países, frutas, animais, cientistas, nome de famosos, e assim torna difícil a pessoa saber de quem é realmente a máquina. Podemos escolher o tipo de nomeação a ser usada, ou até mesmo usar os dois tipos, explícita para equipamentos mais simples, como computadores, clientes, e omissa para computadores e equipamentos mais críticos, como os servidores. Eu vou colocar lá o nome do meu servidor de servidor. Claro que se a pessoa escanear a rede e ver que tem um equipamento com o nome de servidor, primeiro ele vai tentar invadir o servidor, porque invadindo o servidor vai ter acesso a todas as outras informações. Nomear roteadores. Eu posso simplesmente, dentro da minha rede, nomear um roteador. Hot, bibli, hot, direção, hot, matemática e assim sucessivamente. A mesma coisa com as suítes. Você pode nomear esses equipamentos. Nomeando fica mais fácil de você ter um controle, de gerenciar a sua rede. Os endereços IPs, como eu falei, você pode escolher entre IPv4 ou IPv6. Nas redes internas, você pode usar IPv4 com a opção de utilizar o IPv6. Em uma rede que você vai ter, por exemplo, 1000 máquinas, o IPv4 é o suficiente. Mas você pode implementar que, além do IPv4, o seu servidor também possa fornecer endereço IPv6. IPv4 para a rede interna e IPv6 para a rede externa. Então, pode ser implementado dessa forma. Essa escolha vai depender das versões de softwares usados nos equipamentos. Equipamentos mais antigos, IPv4. Equipamentos mais recentes, IPv6. Além disso, nós poderemos escolher quais classes de IPs vão estar disponíveis dentro de minha rede. Então, escolho a classe e quando eu escolho a classe, automaticamente vou escolher qual
o tipo de IP. Dentro dos setores, eu posso escolher dentro dessas classes. Posso usar apenas uma classe dentro de uma rede grande, como posso usar várias classes. O endereçamento IP deve-se, antes de tudo, tenho que fazer essa relação das faixas de IPs usadas e tenho que fazer essa relação das redes existentes. Então, tenho que verificar as redes existentes e os IPs já usados nela. Lembre-se que isso foi feito na fase de análise de rede existente. Então, quando a gente faz análise de rede existente, nós basicamente já temos essas opções. Links de internet e empresas externas ligadas à rede também devem ser considerados. Então, se existir os links de internet e se a empresa é ligada a outras externamente, então também tem que ser feita essa análise de endereços IPs. Por exemplo, eu dou o exemplo muito comum da CAGES. A CAGES tem um link que é conectado ao WAN e dentro da WAN existe uma VPN própria da rede da CAGES. Então, mesmo tendo uma conexão com a rede global de computadores, eles usam uma VPN e essa VPN está conectada ao servidor da CAGES, onde tem os sistemas rodando, os sistemas de controle de cliente, sistemas de contas, sistemas de conta a pagar e conta a receber. Então, sistemas internos. Então, para que a máquina cliente dos pontos de atendimento da CAGES, por exemplo, não perca informações ou ninguém capture, eles usam VPN para se conectar ao servidor da CAGES sem correr riscos. Então, entra-se na análise de endereço. Depois disso, deve-se analisar o levantamento da quantidade de hosts existentes, quantidade de máquinas existentes. A estimativa de crescimento. Eu tenho 1000 máquinas e eu tenho 1000 clientes e quero aumentar para 5.000 clientes. Então, fazer essa análise da quantidade existente e estimativa de crescimento, para que se escolha uma classe de IP adequada à quantidade de host atual e futura. Então, ao escolher a classe de IP, eu também já estarei definindo a quantidade de máquinas que poderão, vamos dizer assim, se conectar a essa rede. Contando ainda com a margem de segurança. Tenho 1000 clientes, quero aumentar para 5 e depois que chegar nos 5, eu quero aumentar para mais 5. Então, a gente precisa escolher uma classe de IP que dê para fornecer para 5 mais 5, 10, com mais no existente 11.000 clientes. No caso do link de longa distância, ponto a ponto, é recomendável usar faixas de endereço pequenas, pois 2 ou 3 espaços já seria o suficiente para as duas extremidades do enlace. Vou colocar uma torre, por exemplo, no sítio chamado Santo Antônio. O equipamento do Santo Antônio vai se conectar a um outro equipamento de uma outra torre. Então, basicamente, eu terei apenas 2 endereços IPs. Então, o servidor vai fornecer o IP para esse equipamento dessa torre e o IP para o outro equipamento da torre. Então, 2 IPs seriam suficientes, não precisa usar uma classe de IP com grande quantidade de IPs, mas para controle. Na documentação de endereçamento IP, devemos especificar a faixa de endereço LAN cabeada, a sem fio, a WAN, a máscara de rede, o gateway padrão, geralmente o gateway padrão é o servidor da rede, e o escopo de DHCP, ou seja, de qual IP inicia e qual IP seria o final da rede. Endereços fixos, reservados para a impressora. A impressora precisa ter um IP fixo, não pode mudar o IP da impressora. Porque se a impressora mudar de IP, quando você ligar o computador que for imprimir, o computador não vai conseguir localizar a impressora. Então tem que analisar isso. Os roteadores, os IPs dos roteadores, os endereços dos servidores, as suítes, e os pontos de acesso, fora outras especificações. Poderia ter câmeras de vigilância, também com IP.
Poderia ainda ter TVs com IPs. Então, tem vários equipamentos que dá para se conectar. A parte da segurança, né? Quais são os itens importantes do projeto? Quais são as partes importantes do projeto relacionadas à segurança? Qual tipo de criptografia vai ser utilizado? Criptografia web, WPA, é um hash de 256 bits. O tipo de autenticação, que tipo de autenticação? Vai ser biometria? Vai ser por senha? Vai ser autenticação facial? A forma de auditoria, qual é a forma que vai ser feita a auditoria? Política de segurança, quais são as políticas? Vai ser a permissiva, aquela que diz o que é permitido, ou vai ser a proibitiva, aquela que diz que o que é proibido? Então tem que analisar. A zona desmilitarizada será a segurança que você vai implementar após sair de sua rede. Então, quando a gente fala em zona desmilitarizada, está falando da World Wide Web, ou seja, da internet. A parte de segurança de sua rede interna está mantida, mas o que é que você vai fazer para que mantenha a segurança também quando sua rede estiver conectada à rede externa? Então, temos que também pensar na segurança quando seus dados são transferidos para a rede global de computadores. Sistema de prevenção e detecção de intrusos, nós vamos usar? Né? Implementação do NAT. Nós vamos implementar um NAT para a rede, para que ele resolva os endereços internos para a rede externa. Planos de segurança, quais são os planos de segurança? Uma vez que a rede é atacada, o que é que vai ser feito? Se a rede for atacada, o que vai ser feito? Se a rede for invadida, quais são as medidas? Análise de risco, vamos verificar quais são os riscos existentes e os riscos, os possíveis riscos que podem existir. Ameaças, quais são as ameaças? Quais são as vulnerabilidades? Né? Então, precisamos conhecer quais são os pontos fracos da empresa e o que é que pode explorar esses pontos fracos. Quais são as ameaças? É invasão? É um hack? A ameaça está dentro da própria empresa? É um funcionário, né, é um funcionário que por algum motivo não está satisfeito com a empresa? Então, é ameaça. O projeto físico é feito através de um sistema de cabeamento estruturado, SCE. Então, tem softwares específicos que a gente utiliza, ou sistemas específicos que a gente utiliza para criar o nosso projeto físico. Então, nós precisamos fazer esse projeto físico. Por onde o cabo vai passar, por onde passa energia, por onde passa dados. Onde vai ficar cada equipamento. O uso de um SCE vem trazer à empresa vantagens em relação à segurança e à disponibilidade, além de representar um custo muito inferior ao que seria causado por problemas devido à falta de um. Então, nós precisamos fazer um projeto físico. Então, esse projeto físico, a gente tem que utilizar esse sistema de cabeamento. Vamos usar, por exemplo, canaletas. Vamos utilizar sistema X. Vamos utilizar uma infraestrutura, vamos furar buracos, por onde poderemos passar os fios. Então, precisamos desse projeto físico, que na realidade será ele que será montado na prática. Então, o projeto físico será o projeto que será implementado, que será feito. De acordo com Sustil Soluções e Telecomunicações, as 5 vantagens, né, de usar um sistema de cabeamento estruturado são: confiabilidade garantida pelo cabeamento estruturado, amplia e altera implementações futuras, sem perda de flexibilidade. Então, ao invés que você faça as implementações, você depois pode fazer uma ampliação ou alterar, né, sem haver perda de flexibilidade. Então, você pode ser bem flexível, pode aumentar, pode expandir sem haver nenhum problema. Então, é necessário que se tenha esse projeto físico. Com um único cabeamento é possível
realizar diversas funções. Então, uma vez que você monta o projeto físico, uma vez que você monte a parte de cabeamento estruturado, fica mais fácil, por exemplo, se você escolher um sistema de cabeamento fibra óptica. Você sabe quais as velocidades e sabe quais são as limitações. Assim como se montar um projeto com cabo elétrico, você também vai ter limitações. Então, tem como você saber e conhecer as funções desses cabeamentos. Possibilita o tráfego de qualquer tipo de sinal, de áudio, vídeo, controles de ambientes e de segurança, dados e telefonia simultaneamente. Então, o projeto físico, ele também vai dizer quais tipos de tecnologia vai ser utilizada. Vai ser áudio, vídeo, vai ser controle de ambientes, por exemplo, vigilância por vídeo, parte de segurança, dados, parte de dados que será trafegados, e a parte de telefonia. Então, a gente pode implementar dentro do cabeamento de rede já a parte de telefonia. Hoje em dia, a onda é utilizar telefonia VoIP. Então, o próprio cabeamento de rede já possibilita a parte de telefonia VoIP. Aumenta a vida útil para o sistema de cabeamento. Uma vez que você monta o cabeamento estruturado, raramente você vai precisar fazer manutenção nele, apenas nos equipamentos. Dentro desse projeto físico, você pode encontrar sistemas e subsistemas. Começando, nós temos a parte de equipamentos. Esses equipamentos são eles que irão interligar todos os demais equipamentos. Então, o link chega na sala de equipamentos, e através desse link que chega é capaz de distribuir internet para todo o restante desse prédio. Teremos uma sala de equipamentos e dentro dessa sala de equipamentos é onde a gente diz qual é a conexão WAN, que tem a conexão com a internet, e qual é a conexão LAN, que dá acesso a toda a rede. Temos os armários de telecomunicações e temos os equipamentos que irão receber essa parte de telecomunicação. O projeto físico, ele segue a norma NBR 14565, e essa norma, ela diz, por exemplo, quais são as características de nomeações de equipamentos e de objetos dentro de uma rede. Por exemplo, seguindo o padrão TIA EIA 568 de cabeamento B1, você coloca uma sigla Freelance Facility. E seguindo a ABNT NBR 14565, você vai colocar 7, sala de entrada de telecomunicações. Então, você pode utilizar o padrão ANSI e pode utilizar o padrão ABNT, NBR, e poderá fazer essa tabela, e com essa tabela você vai utilizar como orientação para quem for implementar essa rede. Por exemplo, ER, Equipment Room, né? Seria sala de equipamentos, ou TR, Telecommunication Room. AT, armário de telecomunicações. TE, Telecommunication Enclosures. Dentro desses dois aspectos, com essa tabela, você poderá nomear toda a infraestrutura de sua rede e qualquer pessoa que consiga entender da área de redes conseguirá montar seu projeto de redes sem nenhuma dificuldade. Então, todas essas abreviações seriam relacionadas ao projeto físico. Área de trabalho, onde os equipamentos terminais são utilizados. Então, equipamentos terminais, área de trabalho, né? Toda área de trabalho. Cabeamento horizontal ou secundário, composto pelos cabos que conectam a sala de telecomunicações com a área de trabalho. Então, todos os cabos que saem da sala de telecomunicações, nós vamos chamar de cabeamento horizontal ou secundário. Cabeamento vertical ou primário ou backbone interliga as salas de telecomunicações dos prédios. Então, nós analisarmos as imagens, interliga, né, os
as salas dos equipamentos, ou os armários de telecomunicações, ou o backbone. Então, está interligando os equipamentos.